Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Rocha, eu sou head aqui de soluções da Syncid, uma empresa especializada em APIs, microserviços e integrações modernas. E hoje eu vou falar de um assunto sobre mediação de APIs e quais são os principais patterns de mercado para realizar, né? Então a gente quando pensa em mediação, a gente pensa muito em mediação baseada em gateways de APIs. Mas só existe, de fato, o gateway de API para fazer a mediação entre quem quer consumir uma API e quem está provendo a API, o serviço, etc. né? Hoje, nesse vídeo, pessoal, a gente vai focar muito nessa resposta. Bom, pessoal, primeiro eu contextualizo aqui as camadas, né, as tecnologias em determinadas camadas. Então, só para ficar claro, né, existe uma camada de consumidora de APIs, uma camada provedora de APIs e uma camada que vai realizar a mediação, né? Então, de fato, essa camada de implementação é a camada onde os microserviços estão, onde as regras de negócios estão, onde os dados estão, onde as aplicações legadas que estão provendo funcionalidades, né, capacidades de negócio ali, onde a gente tem uma série de serviços hoje de nuvem que também provê e funcionalidades, externaliza as suas funcionalidades ali no modelo de nuvem, no modelo mais de SaaS, alguma funcionalidade que é interessante para que o seu consumidor use aquela funcionalidade naquele seu serviço SaaS, naquele seu serviço que está hosteado aí majoritariamente em cloud. A gente fala aqui dos tradicionais web services, né, desse modelo arquitetural, onde, diferente de aplicações legadas ali, que você tem uma interface de usuário, esses tipos de arquitetura de aplicação são construídos justamente para criar serviços. Então eles entregam ali via uma interface web service, SOAP ou coisa do tipo, né? Entrega ali uma funcionalidade de capacidade de negócio. E também, pessoal, a gente fala aqui de repositórios de dados, né, com adventos de analytics, etc. Cada vez mais a gente tem aplicações, repositório, data lake, uma infinidade de componentes ali e de soluções que vão entregar dados, né? Então, todos esses tipos de tecnologias, esses tipos de componentes entregam funcionalidades para que a camada consumidora, então, daquela API se conecte através de uma camada de mediação ali naqueles para de fato conseguir acesso àquela função de negócio, àquela funcionalidade. Pessoal, a gente fala muito de quem são os consumidores. Então, que tipo de tecnologias a gente está falando aqui? A gente tem desde as aplicações que estão na ponta, né, aplicações que estão rodando dentro da infraestrutura das empresas, aplicações que estão sendo utilizados na indústria 4.0, em ambientes de IoT e etc. Essas são as aplicações que estão sendo utilizadas na borda. A gente tem aplicações, tradicionalmente aplicações mobile aí, que fazem então intermediação com as aplicações com back-end através das APIs. A gente tem as aplicações web também, que tradicionalmente nesse modelo mais moderno, single page application, por exemplo, tem usa-se de uma API ali, de um back-end, uma API com back-end ali para prover a informação. A gente tem os pacotes aí também que porventura para fazer integração utilizam aí de uma API, né, se conectam a outros sistemas ou oferecem APIs, né, para que se conectem via as APIs, né. E eu tenho aí os pacotes as aplicações hosteadas em nuvens, né, essas aplicações mais modernas. A gente tem também aí todas essas aplicações, esses devices, essas aplicações wearables também que se comunicam, enviam dados e recebem dados aí via APIs dessa camada. E aí, pessoal, o que a gente tem? Então, além do gateway, aqui que a gente já falou bastante, né, a gente tem outros componentes, né, outros tipos de tecnologias que podem entregar mediação. O primeiro deles aqui, fora gateways, pessoal, as plataformas de iPaaS, né, Integration Platform as a Service. Esse tipo de plataforma tem muito objetivo, de fato, de criar esses workflows, de criar essa mediação, né, de trazer um dado de uma fonte e jogar para um destino, né? Tradicionalmente essas aplicações elas trabalham com APIs e oferecem essa mediação por natureza, né?
Além disso, pessoal, a gente tem também aqui tecnologias de barramento, né? Os USBs são tradicionais de arquitetura SOA, onde você tem um ponto central, você tem uma aplicação central, uma plataforma centralizadora que vai gerenciar ali as integrações também, aí no modelo mais orientado a serviço, no modelo um pouco mais legados, mas também que entregam as mesmas capacidades de mediar, né? Então, quando a gente fala muito de mediação, né, pessoal, é de trazer informação de um lado para o outro, é de aplicar uma política de transformação, uma política ali de tratamento, um log, etc, etc, né? Isso é mediação, isso é fazer a mediação, entregar mediação, né? A gente fala também com o advento, pessoal, de arquiteturas baseadas em Kubernetes, né, em arquiteturas Mesh, Service Mesh, etc. Né? A gente tem o advento desse componente chamado Ingress Gateway. O Ingress Gateway nada mais é do que o gateway de borda da sua Mesh, que provê o inbound e outbound de dados, de tráfego, né, de quem está fora da sua Mesh para dentro da sua Mesh. Então, esse tipo de componente também faz a mediação entre os seus microserviços que estão na sua mesh, as aplicações containerizadas que estão dentro da sua mesh, externalizando todo esse tráfego para fora da mesh, né? A gente também, pessoal, tem as aplicações de desenvolvimento, essas plataformas de desenvolvimento de experiências múltiplas, né? Que são os MXDPs. Esse tipo de plataforma tem a característica de entregar todas essas camadas, né? Essas plataformas você cria front-end, você cria mediação, você cria também implementação, implementa o core, tudo numa única plataforma. Então esse tipo de plataforma também é possível de entregar essa mediação entre essas duas camadas aí. E aí, pessoal, a gente fala também desse advento, mais uma vez, aí de Service Mesh, a gente tem os Sidecar Proxies, ou seja, são aqueles micro gateways que estão dentro do Sidecar Containers, do lado dos microserviços, provendo toda a mediação ali, né? Todo o tratamento de segurança, gerenciamento de tráfego, throttling e etc. ali, né? Da mesma maneira que os outros componentes, só que do lado de cada um dos microserviços, numa arquitetura mais distribuída. Tá? Aí, pessoal, a gente tem também aplicações um pouco mais tradicionais de WAF, por exemplo, é um outro modelo de aplicação, onde o foco desse tipo de aplicação é prover segurança, né? Então ela está geralmente ali numa DMZ, esse componente geralmente está dentro do seu tráfego ali de inbound, outbound, né? Entre o seu tráfego norte e sul, ou seja, o tráfego que está vindo de fora da companhia para dentro da companhia. Então, um componente crucial nesse tipo de arquitetura, né? De saída, de borda ali da sua companhia para outras clouds, para os seus parceiros, para o mundo externo. E por último aqui, pessoal, a gente também tem os tradicionais proxies reversos, né? Que entregavam lá no passado, né? Nas arquiteturas mais on-premise, antes um pouco do advento aqui de cloud, esse tipo de arquitetura era muito tradicional, né? Que entregava algumas capacidades ali de roteamento, de segurança, enfim, de redirecionamento de tráfego mesmo para cache, etc., né? Para os consumidores ali dos dados, certo? Bom, pessoal, então perceba, né? A gente está falando aqui que não só tem o gateway, tem diversas outras tecnologias que as empresas utilizam, né, para mediar. Aí, pessoal, eu quero trazer um comparativo aqui, mas é um comparativo não muito detalhado, assim. Eu quero trazer só um pouco quais são os focos, né? Apesar de todas essas tecnologias fazerem mediação, qual que é o foco de cada uma? Onde ela tem mais foco, onde ela tem menos foco? Então eu quis trazer uma orientação no sentido de quem vai começar a estudar o assunto, é criar essa arquitetura de mediação, quais tecnologias que vão compor essa camada de mediação, né? Então, pessoal, não estou falando aqui que a camada de mediação você precisa ter somente um, você pode conviver, é natural até que as empresas convivam com mais de uma tecnologia nessa camada de mediação. Esse é o ponto crucial aqui. E o importante é usar o componente certo
né, para entregar a capacidade certa. Né? Então eu vou trazer uma comparação nesse sentido, de trazer mais orientação onde tem mais focos ou menos focos. Bom, gateways, pessoal, de API, obviamente, esse grande foco está na gestão do ciclo de vida, da governança, enfim, de todo, no que te condiz a de quem está usando a API, o ciclo de vida daquela API, versionamento, consumidores, enfim, na gestão completa. Né? Tradicionalmente, gateways de API estão acoplados com plataformas gerenciadoras, não vivem sozinho, né? É um dos componentes de plataformas gerenciadoras de APIs. Né? E onde tem menos foco, né? Geralmente, gateways de API tem menos focos na conectividade. O que é isso, pessoal? Conectividade. É múltipla conectividade no sentido de eu ter múltiplos protocolos, de me conectar com o banco de dados diretamente via TCP, de eu me conectar com a AMQP, de eu me conectar com protocolos diferentes ali de um protocolo tradicional de APIs, que é em cima de HTTP, APIs REST, APIs SOAPs, GraphQL e etc. Né? Então, o foco muito é de gestão dessas... Os gateways de API têm muito essa capacidade de gestão em cima de uma API que usa esses protocolos mais tradicionais. Então, ele tem esse tipo de menos foco. Não que, assim, a maioria das plataformas, pessoal, de API Management tem componentes adjacentes que entregam conectividade, que entregam a habilitação, a virtualização ou a transformação ali daquele protocolo em um outro protocolo, né, de um TCP, por exemplo, para HTTP. Pessoal, aí quando a gente pensa um pouco aí das plataformas de iPaaS, o que essas plataformas de iPaaS geralmente entregam? Né? Elas têm mais o foco na orquestração, né, nos fluxos de orquestração, principalmente orquestração de dados. Né? Muitas vezes, pessoal, essas orquestrações elas são baseadas em eventos. Então, um evento pode ser uma chamada de API, pode ser um evento que está num broker de mensageria, pode ser um arquivo que caiu no diretório, pode ser, enfim, qualquer tipo de evento ali que vai startar um determinado workflow, que vai trazer o dado que está sendo originado daquele evento, que geralmente o evento empacota uma mensagem, empacota dados, né? Ele entrega esse dado para outro provedor, e esse outro provedor vai responder ou vai processar aquela informação. Então, sim, essas plataformas têm muito essa característica de criar workflows baseados em eventos, né, de uma fonte, de fazer o depara entre uma fonte e a outra. Muito focado em integrações, muito focado em conseguir fazer essa mediação, essa transformação de protocolo, essa transformação de mensagem, né, essa transformação de dados dentro dos fluxos para entregar um workflow de integração. Aí, pessoal, o foco tende a ser, se o foco é mais workflow, é integração, geralmente essas plataformas têm menos foco na gestão completa do ciclo de vida aí de APIs. Né? Mais uma vez aqui, essas plataformas também incorporam componentes adjacentes, onde esses componentes adjacentes entregam ali uma certa governança em cima das plataformas. Tá? Barramento, pessoal. Barramento tem um foco, tradicionalmente o foco é maior em integração. Né? Eles nasceram para resolver diversos tipos de integração, seja integração baseado em workload, né? Integração baseada em arquivo, integração baseada em chamada de web services e por aí vai. Né? Então tem uma suite completa de integração e de conectividade, porque muitas vezes tem conectores pronto para diversos protocolos, seja de mensagem, seja protocolo de dados, seja protocolos de transporte ali. Essas plataformas geralmente têm esse foco muito nesse tipo de integração. Obviamente, barramentos, pessoal, é uma arquitetura um pouco mais legada, vamos dizer assim, onde basicamente trabalham aí em modelos on-premises, em arquiteturas, uma arquitetura um pouco mais monolítica. Né? E um dos principais, onde tem menos foco aqui, os barramentos, pessoal, são mais da perspectiva de quem está consumindo. O foco é no miolo, na integração. Né? O foco não é tanto
ali nas pontas, né? O foco não vai ser oferecer uma API que, quando reusada, uma API que, quando utilizada, né, numa perspectiva mesmo de oferecer um foco mais em API, ele não vai ter tanto foco ali em documentação, em uma experiência diferenciada, em um engajamento diferenciado e etc. Né? Por conta principalmente de usarem de protocolos baseados em SOAP, em XML, os protocolos um pouco mais, digamos, ancestrais aí, né? Ancestral. Pessoal, Ingress Gateway, como eu comentei, tem um foco muito aqui na gestão de entrada e saída do Service Mesh. Então, é um componente padrão de mercado. Quando a gente está falando de Mesh, né, esse tipo de gateway, esse tipo de pattern é o que vai fazer a mediação. Né? Só que, por outro lado, onde ele tem menos foco, justamente no tráfego de fora. Né? Então, ele é bem específico para esse inbound, outbound. Né? E para redirecionar o tráfego interno para dentro da mesh, não como numa comunicação ali mais leste-oeste. Mas fora desse contexto, né, fora desse contexto de mesh, ele tem pouca aplicabilidade. Tá? E aí, pessoal, a gente fala aqui de essas plataformas de múltipla experiência, desenvolvimento de múltipla experiência. O grande foco é geralmente de fato o end-to-end, o prover lá a camada de mediação, a camada de consumo e a camada de provedor ali do serviço. Né? Então, foco muito para resolver essa mediação específica, se você já tem um arcabouço, já tem toda uma plataforma que baseia-se nesse tipo de plataforma. Obviamente, onde tem menos foco é na gestão, nessa governança multipropósito, né, de propósito geral. Então, a ideia não é fazer mediação, não é ter este tipo de componente para fazer a mediação de forma agnóstica para outros subsistemas, os web services, microserviços, etc. Né? É muito focado nos componentes mesmo, que ele mesmo consegue gerenciar, que mesmo consegue criar as aplicações, né? E então tem pouco foco nessa governança mais multipropósito, mais agnóstico. Né? Pessoal, aí os proxies de sidecar, onde tem um propósito muito forte, de fato, na gestão do tráfego ali leste-oeste, dentro da mesh, né? Então, de fato, é o padrão mais utilizado nesse caso. E também tem menos foco, obviamente, se sair o tráfego ali fora da sua mesh, tem pouca aplicabilidade às tecnologias desse sidecar proxy. Tá? Seguindo aqui, pessoal, a gente coloca aqui um pouco do foco do que é o WAF, né? O WAF, os Web Application Firewalls, tradicionalmente, eles, como eu comentei, têm um foco inegável em segurança, entregando negação de serviço, entregando proteção contra vulnerabilidades e, enfim, uma série de capabilities que endereçam fortemente a questão de garantir a segurança. Principalmente, pessoal, a segurança do tráfego norte-sul, ou seja, do que está de fora da sua companhia, de que vai entrar para dentro da sua companhia. Né? Então, ele tem muito forte esse foco. Onde ele tem menos foco, essas plataformas de WAF, mais uma vez na gestão aí de fato das APIs. Eu posso ter centenas de APIs sendo virtualizadas, sendo criadas nesse tipo de plataforma, só que com pouco foco em gestão, né? Ou de ferramentas que são de propósito de fazer governança, de propósito de fazer documentação, de catálogo, de descoberta, de monitoramento de indicadores, né? De rastreabilidade e interdependência entre os componentes, etc. Né? O que traz muito a questão do Lifecycle Management. E por último aqui, pessoal, a gente fala dos proxy reversos, onde basicamente esse tipo de arquitetura mais tradicional, também naqueles modelos onde eu tinha o proxy reverso na frente dos servidores, nas frentes dos web services, na frente de aplicações que provêm determinados tipos de serviço, esses proxy reversos têm um foco muito aí no roteamento. Então, obviamente, pessoal, tem bem poucas, algumas capacidades ali de roteamento, de gestão, de segurança, usando
Mutual TLS, por exemplo, troca de chaves, criptografia e etc. Né? Então fazendo o mínimo de roteamento e gerenciamento de tráfego ali. E então ele tem esse foco muito nesse tipo de solução. Né? Obviamente, pessoal, esses proxy reversos, né, eles naturalmente foram substituídos, né, por serem mais legados, mas porém existe até hoje, né, eles são naturalmente substituídos pelos gateways, né, que tem uma capacidade. Justamente porque, obviamente, esses proxy reversos tinham poucas capacidades de gestão, né, em torno dessas APIs. Então eram componentes bem isolados, né, para cenários específicos, né, e não para multipropósito. Geralmente os gateways é multipropósito. Né? Então, da mesma forma que outros, né, de IPS, que tem o foco em resolver integração, de UAF, que tem o foco em resolver segurança, em cenários até específicos, né, é natural que esses componentes, pessoal, eles tenham pouco foco, de fato, ali na gestão, de fato, de ser multipropósito, né? De ser um mediador de APIs de multipropósito. Então, de fato, ali o API Gateway é o principal componente desse tipo, justamente porque ele é multipropósito, ele se encaixa em vários tipos ali de cenários de integração, aqui que a gente falou, de tráfego também leste-oeste, e por aí vai, né? Uma série de capacidades e de flavors, né, que os gateways tradicionalmente têm, né, e que consegue ter uma aplicabilidade bem geral. Né? Então, por isso, pessoal, que gateways é o principal, né, hoje, padrão para mediação. Tá ok, pessoal? Muito obrigado. Espero que tenham gostado e até a próxima.